Então depois vai ser quem? Depois é o inscrito. Senhor presidente, comunicação inadiável. Então, como comunicação inadiável, passo a palavra ao presidente, senhor presidente, ao senador Waldir Rauch. Aníbal Diniz, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, venho à tribuna mais uma vez para falar da grave crise que Rondônia vive devido às enchentes. Hoje as enchentes estão baixando, mas o rastro de destruição foi muito forte. Nesse momento mesmo, o governador de Rondônia, Confúcio Moura, se encontra aqui em Brasília para algumas audiências, entre elas com o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, para tratar sobre uma ação para suspender a dívida temporariamente, a famosa dívida do Beron. Parcelas enormes que o governo vem pagando já há mais de uma década sobre uma dívida do extinto Banco do Estado de Rondônia, do Beron. E isso ajudaria muito, daria um fôlego para o governo do Estado fazer frente a outras ações, inclusive para a infraestrutura nesta área das enchentes. Tem também um planejamento que o governador já fechou alguns projetos, já encaminhou a Brasília, para que o governo federal, para que a presidente Dilma, que esteve lá em Rondônia pessoalmente, viu de perto os estragos das enchentes do Rio Madeira, do Rio Guaporé, do Rio Mamoré e de tantas outras cidades no interior do estado, em outros rios também, como Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, enfim, muitas outras cidades que foram afetadas, além de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré e os distritos dessas três cidades. Eu espero que a presidência da República possa atender o pedido do governador do estado e dos prefeitos, emitindo uma medida provisória, a exemplo do que fez com Santa Catarina, com Rio de Janeiro, com Pernambuco, com Alagoas e outros estados que já ocorreram episódios igual a esse. Então, eu espero que todos os organismos federais, a Defesa Civil, que esteve lá presente, o Ministério da Integração, da Saúde, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, possam também, nessa fase da reconstrução, se empenhar da mesma forma que se empenharam no socorro e na assistência das famílias do meu querido estado de Rondônia. Mas trago aqui também, senhor presidente, uma outra preocupação. Preocupação com as BRs federais. A primeira está em andamento, a reconstrução, a restauração da BR-364, uma obra que se aproxima a 500 milhões de reais, que está com 4 frentes de trabalho, de Vilhena a Porto Velho, ao todo o longo da BR-364, que está em recuperação. Da mesma forma, a BR-425, que foi atingida pelas enchentes também, nas imediações do Rio Laje, do Rio Ribeirão e do Araras. Mas está contratada uma obra de quase 130 milhões de reais, que precisa de algumas adequações para levantar os trechos aonde foram atingidos pelas enchentes. Mas falo aqui hoje, senhor presidente, especificamente de uma obra importantíssima que causou euforia e agradecimentos de toda uma população isolada por décadas, que é a região do Vale do Guaporé, mais precisamente a cidade de Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Domingos, São Francisco, Costa Marques, toda aquela região da BR-429, obra que a deputada federal Marinha Halpe se empenhou com a presidente Dilma, ainda quando era chefe da Casa Civil, depois presidente da República, obra iniciada há uns 4, 5 anos atrás e hoje já quase concluída. Falta menos de 5% dessa obra para ser executada. Mas, infelizmente, uma travessia urbana na cidade de São Miguel não foi concluída por alguns percalços no caminho, no meio da obra, e agora a empresa retarda em reiniciar esses trabalhos, muitas discussões, longas discussões com o DENIT Nacional, com o Ministério dos Transportes. Fato é que hoje, mais uma vez, hoje não, na verdade ontem, mais uma vez, a comunidade de São Miguel do Guaporé fechou a BR em 3 frentes.
fechou a saída para Seringueiras e Costa Marques, fechou a saída para Presidente Médici, Alvoradas de Paraná, fechou a saída para Rolim de Moura e Nova Brasilândia. Enfim, hoje a comunidade de São Miguel está isolada pelo fechamento desta BR, desta rodovia, por falta de execução destas obras. Eu tenho trabalhado, na semana passada, eu e a deputada federal Marinha Halpe, ontem mesmo ela trabalhou por telefone de Rondônia com os diretores do DENIT. Hoje eu devo ir pessoalmente ao DENIT Nacional, daqui a pouco, após essa audiência com o governador Confúcio Moura no Supremo Tribunal Federal. Vou lá para discutir com eles uma saída. Faltam apenas 16 milhões para concluir essa obra. Esse recurso está disponibilizado, mas a empresa insiste, a Fides, um consórcio da Fides e a Mendes Júnior, a dizer que esse dinheiro não dá para concluir, que precisaria no mínimo de 3 milhões a mais. Mas o DENIT deve estar enfrentando, neste momento, algumas dificuldades de ordem técnica, de ordem jurídica, para poder chegar a esse valor que a empresa necessita para concluir estas obras na BR-429. Mas hoje à tarde, como já falei, estarei indo ao DENIT, conversar com a diretoria, já falei com representantes da empresa hoje por telefone, e eu espero que haja sensibilidade de ambas as partes, tanto do DENIT Nacional, quanto da empresa do consórcio Fides e Mendes Júnior, para concluir essa obra. E eu tenho dito que é aquele velho ditado, que as empresas muitas vezes comem o filé da obra e depois o osso elas querem largar de lado, não querem terminar. E é exatamente isso que está acontecendo na BR-429. A empresa, enquanto teve saldo para ganhar dinheiro, ela esteve lá, participou, agora está tendo dificuldade para retomar e concluir essas obras, que faz parte do contrato da obra, a conclusão da obra. As pontes também estão acontecendo, tem várias pontes em andamento ao longo da BR, mas isso não está sendo motivo de reclamação da população, porque eles sabem esperar e sabem que essas pontes estão em construção. O pior é esse trecho da área urbana de São Miguel, que a empresa não retoma, não inicia e não dá uma satisfação à população daquela região. Fica aqui, senhor presidente, esse apelo e, mais uma vez, dizer que o governador Confúcio Moura tem se empenhado no governo do Estado, tem feito um grande governo na área da saúde, da educação, da segurança pública, sobretudo das estradas, mas que muitas vezes, por problema de obras federais como essa, também o Estado acaba sendo prejudicado. E, mais uma vez, eu reforço os recursos, através de uma medida provisória, para fazer parte da reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes e, por que não dizer, de todo o Estado que está hoje com decreto de calamidade pública. E para encerrar, senhor presidente, eu queria também corroborar, me solidarizar com as palavras do senador Eduardo Suplicy e dos que fizeram a parte, do senador Cristóvão Buarque, do senador Rodrigo Hollenberg, quando os acontecimentos com a presidente Dilma lá em São Paulo. Lamentável. Uma plateia bonita, linda, que estava naquele estádio, uma plateia saudável, digna de um país forte como é o Brasil, da 7ª economia do mundo, brigando às vezes pela 6ª economia com a Inglaterra, um país rico. Então o Brasil está hoje entre as 7ª maiores economias do mundo. E no início, na abertura de uma Copa do Mundo, com uma plateia bonita, naquele estádio lá no Itaquerão, todo mundo esperando, como na verdade aconteceu, uma vitória esplêndida, espetacular do Brasil por 3-1. Eu tinha apostado 3-0, mas na verdade o Brasil fez 3-0 se não tivesse tido o gol contra. Na verdade, o Brasil fez 4-0, porque o gol da Croácia foi feito também pelo Marcelo, jogador brasileiro. Mas eu lamento profundamente que uma plateia bonita como aquela que estava lá naquele estádio, possa chegar ao nível que chegou, com palavras de baixo calão, que não merece ser ouvida pelas mulheres, pelas crianças e por toda a população brasileira e muito mais ainda pela população mundial que estava assistindo aquele espetáculo, um espetáculo que poderia ser maravilhoso, virou um espetáculo feio por parte das pessoas que lá estavam, baixando o nível ao ponto de xingamentos de baixo calão, como aconteceu. Então eu espero que isso sirva de reflexão. Eu tenho certeza que essas pessoas hoje, senador Eduardo Suplicy, devem estar arrependidas. Da mesma forma que aconteceu aquele saque lá no estado de Pernambuco,
Branco, da cidade de Recife, que depois as pessoas choravam na frente das câmeras de televisão, arrependidas e devolvendo os objetos que tinham saqueado das lojas. Eu espero também que, neste momento, aqueles que fizeram aquele papelão estejam também arrependidos por ter xingado uma chefe de nação como é a presidente Dilma Rousseff. Como falou o senador Gustavo Buarque, da mesma forma poderia estar lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, que ninguém merece, que vote contra na eleição, que façam campanha contra, mas jamais em público, na frente das câmeras de televisão, né, fazer um papelão daquele que foi feito lá. Concedo uma parte, já encerrando, né, ao nobre senador Eduardo Suplicy. Caro senador Waldir Raupp, quero compartilhar o seu sentimento e dizer que aos brasileiros e brasileiras, vamos ver se nesses próximos jogos, segunda-feira aqui em Brasília, na nossa capital federal, com esse estádio maravilhoso, o Mané Garrincha agora expandido, que possa haver uma demonstração civilizada para com a nossa querida presidenta. Ainda nem sei, mas eu acho que uma vez aqui na capital é natural que ela possa também querer assistir ao lado de chefes de Estado, eventualmente o de Camarões, que vai nos enfrentar, mas que o povo brasileiro possa, nesta ocasião, demonstrar a sua civilidade, que se houver manifestações, a presidenta Dilma tem dito, é muito importante, sobretudo, que os jovens se manifestem, mas procurem agir de maneira civilizada, sem depredações, sem xingamentos, como infelizmente ocorreu. Permita relatar um episódio. No dia que aconteceu aquele jogo, houve também nas ruas ali próximas da Zona Leste do estádio Itaquerão, uma manifestação na Radial Leste, onde, de repente, os pais de um rapaz que moram na Vila Carrão notaram pela vestimenta que o seu filho estaria ali naquela manifestação, que passou a ter atos de violência com bombas de borracha sendo lançadas sobre os manifestantes. E eis que o pai Orlando foi até lá, junto com a sua esposa, e Edileia, e falou com o filho que estava mascarado: por favor, filho, eu te amo, mas não faça esse tipo de coisa, saia daqui, para não ser inclusive ferido. Ele estava temeroso de que o filho pudesse receber de repente uma bala de borracha que poderia ferir o olho ou qualquer parte do corpo humano, poderia ser uma coisa grave, como aconteceu inclusive com jornalistas, uns foram mortos. E eu, ao ler aquela notícia no dia seguinte, né, foi na Folha de São Paulo que eu li, e eu escrevi no meu Facebook: estou comovido com a cena do pai dizendo ao filho para sair, e levou-o para casa, e até disse ao final: eu teria vontade de conversar com esse rapaz. Anteontem me ligou o rapaz: olha, um amigo do meu pai disse que viu a sua comunicação no Facebook e eu gostaria de conversar sim com você. E eu então o convidei, ele veio à minha residência, assistiu ontem comigo e com os pais o jogo do Brasil com o México. Torcemos muito para o Brasil, mas... E daí eu tive a oportunidade de dizer a ele as coisas que eu aqui falo, de procurem sempre fazer manifestações, isso é ótimo, é saudável, a presidenta e a Constituição assegura, mas procurem fazê-lo de maneira civilizada, sigam os exemplos de Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Dei meu livro para ele, dei o exemplar da Constituição, e eu acho que ele saiu ali com o ânimo renovado. Ele, inclusive, que tem 16 anos, me disse que quer fazer meca eletrônica, quer estudar mais e tudo, estimulado por seu pai para ter ações civilizadas como as que Vossa Excelência está propondo. Vamos ver se aqui na próxima segunda-feira nós brasileiros sejamos todos
mais civilizados e respeitosos para com todos que estiverem no estádio, numa festa maravilhosa que está acontecendo em todo o Brasil, com as pessoas saindo às ruas de camisetas com a uniforme da seleção brasileira. Que coisa bonita, senador Waldir Raupp. Vamos estimulá-los a seguir este caminho e não o da barbárie. Obrigado, senador Eduardo Suplicy. Peço que incorpore a sua parte ao nosso pronunciamento. Encerro, senhor presidente, dizendo que vamos torcer. Eu tenho certeza que os 202 milhões de brasileiros, até as crianças, vão torcer pelo Brasil no dia 23, segunda-feira, contra os Camarões. E vamos vencer essa primeira etapa, vamos vencer a Copa do Mundo e torcer. Vamos protestar se for preciso, mas com decência, como sempre fizemos aqui no Brasil, que é um país grandioso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Waldir Raupp.